Fala galera, quem fala é o Lopes. Muitas pessoas não sabem lidar com o próprio dinheiro. E isso não sou eu que falo. A gente vê isso ao nosso redor e a ciência constata que 7 em cada 10 brasileiros se consumem, se não toda a renda, ao menos 90% com custo de vida. Isso pode até parecer normal, mas posso te falar, não é saudável nem um pouco a longo prazo. Isso tira o seu sono, isso te traz preocupação, isso não te faz avançar, não te traz prosperidade. É sobre isso que a gente vai tratar aqui, sobre como você lidar com o seu dinheiro no dia do seu pagamento. O primeiro ponto é separar necessidades daquilo que você deseja. E o que seria necessidade? Necessidade seria aluguel, conta de água, conta de luz, internet, gás, alimentação, transporte, aquilo que você quer. É talvez comprar na Shopee, streaming que você muitas vezes não usa, assinatura de academia, que você vai 1, 2, 3 meses e depois para, e muitas vezes assume compromissos anuais, assinatura de revista e entre outras coisas. Isso pode parecer loucura, tá? Mas normalmente a gente convenciona que o seu custo de vida essencial tem que caber nos 50%. A gente sabe que isso é loucura. Eu não gosto aqui de utopias. Quem tem que dizer como lidar com seu dinheiro é você, mas de maneira objetiva e racional. Se hoje o seu custo de vida consome 80% do que você ganha, calma aí. A gente pode pelo menos reduzir alguma coisa. Talvez a gente não consiga reduzir até 50%. Não precisa ser ideal. Eu tento fazer dessa maneira porque eu me disciplino até ao máximo. Eu sei que nem todo mundo consegue do dia para a noite fazer mudanças abruptas e nem é recomendado. Por isso, é necessário que você lixe todos os seus gastos. Seja por meio de planilhas, seja por meio de um caderno e uma caneta, mas você entenda para onde está indo o seu dinheiro. Porque só assim você vai conseguir identificar o que está levando a maior parte do seu dinheiro. Há outras pessoas que até dizem que a gente deve colocar essas despesas essenciais em 25% da nossa renda. Mas eu vou te falar, são pessoas que não têm a mínima noção da realidade. Eu entendo, as coisas são caras, principalmente se você mora na cidade, tá? Os aluguéis são caros, os condomínios são caros, uma boa moradia é cara e consome de você. Mas claro que a gente tem que ser esperto, sempre pechinchar, sempre chorar um pouquinho antes de qualquer negociação. Porque há um interesse seu e há o interesse de quem quer te fornecer o serviço. E você quer entender como criar uma boa estratégia para lidar com todas essas áreas da sua vida? O link do meu curso está aqui embaixo, tá bom? A gente trata principalmente dos investimentos, mas não negligenciamos aquilo que é essencial, que é como lidar com as suas dívidas, que é entender como controlar o que entra e o que sai, através de tudo isso de transformação de mentalidade, para que você possa transformar os seus comportamentos e lide melhor com o seu dinheiro. E buscar sempre por rotas alternativas de serviços de qualidade associados também à economia. Por exemplo, tem um mercado aqui perto do meu prédio, que é um dos melhores mercados aqui do meu bairro. É um mercado gourmet excelente, tá? As melhores frutas e verduras brilham nos nossos olhos quando a gente chega lá dentro. Só que o mercado é muito inflacionado. E se eu fosse fazer minha compra de mês lá, ela não caberia no meu bolso. O que é que eu faço? A minha compra de mês, pelo menos, eu distribuo para ser feita num mercado atacadista, onde as coisas saem mais baratas, onde eu vou encontrar gêneros talvez não tão bons quanto, mas com uma seleção boa, onde eu vou conseguir um preço mais bacana. E isso daí, assim que eu vim morar aqui, fez saltar a minha conta de supermercado de R$ 1.800 por mês para minha casa, para minha família, para aproximadamente R$ 1.000 por mês. Olha que diferença! Eu consegui reduzir R$ 800 somente trocando o mercado e trocando os gêneros que eu compro, sem reduzir a minha qualidade de alimentação. A segunda parte é entender que é necessário que você tenha uma reserva de emergência. Pode parecer loucura, pode parecer clichê, e é uma das coisas que eu sempre repito aqui. As pessoas não entendem que quando as emergências chegam, elas chegam do dia para a noite. Elas não avisam e nem deixam um recado. E só há duas alternativas. Ou você está preparado e tem dinheiro no bolso para lidar com elas, ou você não está preparado. A maioria das pessoas, infelizmente, não está preparada. Uma reserva de emergência te ajuda a dormir melhor, porque te dá mais tranquilidade quando você precisar passar por situações que fogem ao seu controle. Te ajuda a aproveitar a oportunidade quando é necessário que você compre algo e à vista você vai ter muito mais desconto. Uma reserva de emergência te ajuda a dar um conforto para você e para sua família, fazendo com que eles tenham uma maior segurança, porque o seu papel, ser o chefe da casa e entender que as situações adversas acontecem e precisa estar preparado. Ah, Daniel, mas eu ganho pouco e eu não consigo ter uma reserva de emergência tão grande quanto as pessoas dizem que eu tenho que ter, pelo menos 6 vezes o meu salário. Isso é loucura.
Posso te falar? Parece loucura. Eu sempre tendo a entender que a maior parte do que as pessoas falam, muitas vezes elas não compreendem e não aplicam. Quando eu fui fazer a minha reserva de emergência, ela sim, é de 6 vezes o valor que eu ganho. E demorou, tá? Demorou quase um ano para eu compor a minha reserva de emergência. E eu compus a minha reserva de emergência sem antes de antes de começar a investir, porque eu entendia que era necessário que eu tivesse aquele dinheiro para que eu pudesse dar um conforto maior a mim mesmo, porque eu sou um cara muito cético e entendo que as coisas acontecem. Mas não é necessário que você faça assim, você não tem que seguir os meus passos, mas sim adaptar tudo isso à sua realidade, entendendo os conceitos e princípios básicos. Se demoraria muito para você ter 6 vezes o valor da sua renda, talvez você pudesse começar com 3 vezes o valor da sua renda. Isso daí já te separaria da maior parte das pessoas que não está preparada para lidar com esse tipo de situação. O terceiro ponto é você lidar com dívidas, tá bom? A maioria das pessoas pode até te dizer, poxa, começa a investir, você vai multiplicar o seu dinheiro. Mas diante de todos os cenários, antes mesmo de você começar a investir, é necessário que você arrume sua casa. E quando eu falo arrumar sua casa, é arrumar tudo que está ligado ao seu dinheiro. Não adianta você começar a investir se os investimentos te darão retornos menores do que a sua dívida vai te tomar. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, se o seu investimento vai te render por ano 8% ao ano e a dívida tem te tomado 20% ao mês, não é lógico que você tem que tirar das suas costas pelo menos a dívida? Existem dois métodos para a gente lidar com as dívidas, tá? Um é o método da avalanche e o segundo método é o método da tartaruga, que eu costumo dizer. Como é que funciona o método da avalanche? Digamos que você tem 3 tipos de dívida. A primeira dívida é a dívida do seu cartão de crédito, tá? Uma dívida de R$ 5.000 com juros de 20%. A segunda dívida é uma dívida familiar, uma dívida de R$ 1.500 com juros de 0%. E a terceira dívida é uma dívida de um empréstimo ou financiamento que você tomou em algum banco digital e você deve R$ 1.500 a um juros de 15%. O método da avalanche nos diz que a gente deve lidar primeiro com as dívidas que consomem maior parte do nosso dinheiro, ou seja, uma dívida que é de 5 mil e consome de você 20%. Se você fosse pagar a primeira dívida, que é a maior, pagando R$ 500 todos os meses, você levaria pelo menos aí uns 13 meses e te consumiria aproximadamente R$ 590 de juros. Partindo para a segunda dívida, que é a dívida do empréstimo num banco digital que você tomou, você pagaria de juros aproximadamente R$ 100 e isso tomaria de você aproximadamente 5 meses. E a terceira dívida, você pagaria em 3 meses. Tudo isso consumiria de você uns R$ 700 somente de juros. Você conseguiria concluir todo esse pagamento em 21 meses. Já no segundo método, pode até fazer sentido para aquelas pessoas que precisam ver resultados a curto prazo, que são um pouco ansiosas. O que é que diz o segundo método, que é o método da tartaruga? Diz que você tem que lidar primeiro com as dívidas menores para poder sentir que você está evoluindo e pagando aquilo que você deve, para depois partir para as dívidas maiores. Digamos que a gente fizesse ao contrário, tá? No método da tartaruga, a gente iria pagar primeiro a dívida familiar com 0% de juros. Isso te levaria 3 meses e você conseguiria quitar essa primeira. A segunda parte seria você partir para a dívida do empréstimo no banco digital. Isso levaria de você aproximadamente uns 5 meses e você pagaria de juros os mesmos R$ 100. Já se você for partir, por último, com maior juros, isso levaria de você aproximadamente R$ 1.600. Você levaria 15 meses para lidar com essa dívida. Ao todo, isso levaria de você 23 meses e só de juros você pagaria R$ 1.800 aproximadamente. Pode parecer loucura, mas olha a diferença. Em um você pagaria aproximadamente R$ 700 e o outro quase que R$ 1.000 a mais. Mas para tudo isso dar certo, o primeiro passo é fazer sobrar dinheiro na sua conta, é saber lidar com o que entra. Lidando com essa parte da sua dívida, o último ponto é investir. Aí sim, quando lidou com as dívidas, aí sim, quando fez sobrar dinheiro, aí sim, quando todos os meses a sua planilha de gastos, seu controle de gastos já está automatizado e tem sobrado dinheiro e você tem uma reserva de emergência, aí sim, investir é a melhor solução. Você investindo em ações, na renda fixa, que hoje a Selic está com 15%, você começa com títulos de renda fixa, começa com ações, começa com fundos imobiliários, vai entendendo cada tipo desse ativo para depois diversificar a sua carteira, entendendo como é que você pode lucrar mais a longo prazo com as ações, aproveitando as oportunidades agora, porque normalmente com juros altos, a maioria das pessoas tende a correr para a renda fixa. A outra coisa é você compreender
que o entendimento do mercado financeiro vem aos poucos, mas primeiro é necessário que você ponha a mão na prática, depois de entender o básico do que é a renda fixa, do que é a renda variável, de quais os títulos de cada uma delas e como é que você, como o seu perfil de investidor se adequa, e depois de criar uma estratégia para fazer o seu dinheiro e o seu patrimônio crescer a longo prazo. Entenda que investir é sim uma ótima prática e isso nos beneficia de todas as maneiras, porque multiplica o nosso dinheiro, faz com que a gente perceba que a gente está prosperando ao longo do tempo. Mas é necessário você entender que há etapas antes a serem feitas. É necessário que primeiro você saiba lidar com o que entra, faça sobrar dinheiro, lide com aquilo que toma a maior parte do seu dinheiro, que são as dívidas, construa sua reserva de emergência para só depois investir. Valeu, galera, e até a próxima.